Bem, estamos aqui para meditar mais uma vez sobre a palavra do Senhor e eu quero trazer uma pequena reflexão sobre o Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 25, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vou repetir. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Durante esse dia eu estava meditando sobre esse texto e o evangelista João, aqui nesta palavra, ele conta a história de um homem chamado Lázaro. E o que me chama a atenção é que Lázaro ele tinha uma certa vantagem em relação aos outros. Porque Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Então Jesus comia na casa de Lázaro. Jesus, ele almoçava ali, ele jantava ali, ele participava ali de um café da manhã, ele conversava muito com Lázaro porque ele era amigo íntimo de Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs, uma chamava Marta, outra chamava Maria. E Lázaro, então, a Bíblia diz no versículo 1 aqui do capítulo 11 que ele fica enfermo. A Bíblia não traz detalhes sobre essa enfermidade, mas a Bíblia diz então que ele fica enfermo. E essa enfermidade foi se agravando, essa enfermidade foi piorando. Então, as irmãs de Marta e Maria, eu imagino que Lázaro deve ter chamado as duas e deve ter falado assim, ó, Jesus não está aqui, mas mande os emissários chamar Jesus para me curar, porque eu estou ficando mal, eu estou ficando ruim. Então, pede para chamar Jesus. Marta e Maria, então, chamam os emissários, e os emissários, então, vai lá chamar Jesus, que não está em Betânia. Aí diz a Bíblia aqui, no versículo 3, que as irmãs de Lázaro mandou falar que Jesus estava enfermo, e uma coisa que me chama a atenção é que as irmãs de Lázaro falou para os emissários, ó, fala para Jesus, ó, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Ou seja, Senhor, Marta e Maria mandou te chamar porque Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. E Jesus disse aqui no versículo 4, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. E nós, queridos amigos do Facebook, nós temos a mania de ficar desesperado em certas circunstâncias. Em alguns momentos da nossa vida, nós temos a mania de ficarmos desesperados. Por exemplo, tem uma crise no emprego, uma crise... A crise econômica atingiu a empresa pelo qual você trabalha. E mal se falou em demissão, mas você já ficou desesperado, já ficou preocupado. Acontece algum problema, uma crisezinha no seu casamento. O marido nem tocou em divórcio, mas você já fica um pouco preocupado e já pensa que já vai acontecer o divórcio. Acontece uma enfermidade na sua vida, e aí você já pensa que é um câncer, já pensa que é algum problema mais sério. Por exemplo, esse vírus aí, né, H1N1, qualquer resfriadozinho, qualquer gripezinha, a gente já pensa que já está com vírus. E assim é a nossa vida. Momentos na nossa vida, circunstâncias acontecem e a gente pensa que chegou o fim. Lázaro ficou doente. A enfermidade foi se agravando. E quando Jesus falou que não era para a morte, mas é para a glória de Deus, porque o Senhor sabe de todas as coisas. De repente você que está me ouvindo aqui, porque você poderia estar dormindo agora, já são 00:05, já estamos aí nos primeiros minutos do dia 24, já estamos aí nos primeiros minutos da quinta-feira, você já poderia estar dormindo, eu já poderia estar dormindo, eu trabalhei hoje o dia inteiro, você deve ter trabalhado o dia inteiro também, e nós estamos até um pouco cansados, mas nós estamos aqui porque tudo é pela permissão de Deus. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se não for pela permissão de Deus. Então, se você parou um pouquinho aí para ouvir essa reflexão, você tem que entender que tudo é para a glória de Deus. Tudo que possa acontecer na sua vida
é para o louvor e para a glória de Deus. Então, Lázaro fica doente. Lázaro fica enfermo. Ele piora. E para a surpresa dos emissários, Jesus não vem. A Bíblia diz aqui, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava Maria, Jesus amava Marta e Jesus amava Lázaro. Pela lógica, era para ele largar tudo e correr até Lázaro. Imagine você ter um amigo que come na sua casa, um amigo que está ali contigo, um amigo que dorme na sua casa, toma café, lancha, bate um papo, e ri junto, e conversa junto, aí o amigo está doente. Alguém chega para você e fala, fulano de tal está enfermo, fulano de tal está doente. Você larga tudo e vai lá no seu amigo. Você larga tudo e vai lá ver o que ele está precisando. Pela lógica, era para Jesus largar tudo e ir até Lázaro. Mas o que me chama a atenção é que Jesus não foi. A Bíblia diz, depois disso, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias. Ouvindo, pois, que Lázaro estava enfermo, ele ainda ficou 2 dias em Jerusalém, o local onde ele estava. E nesse período, a Bíblia não diz isso, mas nesse período, eu imagino que o diabo deve ter sussurrado no ouvido de Lázaro. E o diabo deve ter dito assim, tá vendo aí, Lázaro? Jesus é seu amigo aonde que ele é seu amigo? Quem falou que ele é seu amigo? A prova está aí, porque se ele fosse seu amigo, ele largaria tudo que ele estava fazendo e viria e te curaria. Ele deve ter buzinado no ouvido de Lázaro de uma forma tão grande, ele deve ter falado tantas coisas para Lázaro, e o fato, irmãos, é que Lázaro foi piorando. Ele deve ter dito assim, quem falou que Jesus vai vir te curar? Você está clamando em vão, você está buscando em vão. Tu já imaginou? Será que você já não tem ouvido falar? Será que você já tem ouvido o diabo sussurrando no seu ouvido e falando assim, quem falou que Jesus te ama? Quem te disse que ele vai curar a sua enfermidade? Quem te disse que ele vai curar o seu marido, que ele vai curar a sua esposa, que ele vai abençoar os seus filhos? Quem te disse que o Senhor vai te tirar dessa situação financeira que você se encontra, nessa crise existencial que você se encontra? Talvez você está aí online, estou vendo muitas pessoas aí online, talvez você está aí online, sem sono, não consegue dormir, pensando nos problemas, pensando nas dificuldades da vida, e o diabo fala no seu ouvido, Jesus não vai te abençoar, ele não vai te curar, ele não vai te abençoar, ele não vai te dar vitória. E o diabo trabalha assim. Existem 2 vozes que falam, a voz de Deus e a voz do diabo. E quem sabe ele está falando, não adianta você clamar, não adianta você buscar, não adianta você buscar a presença de Deus, não adianta você ir para a igreja, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você se prostrar diante do Senhor, porque ele não vai te ajudar. O exemplo, basta você entrar aí na página do Facebook, você vai ver que fulano de tal recebeu uma bênção, que ciclano recebeu uma vitória, de repente alguém posta aí no Facebook que recebeu uma bênção de uma cura, recebeu uma bênção de um emprego, e você começa a mexer aí na sua página no Facebook, e clica em clica numa postagem, clica num amigo, clica numa amiga, e você se pergunta, e eu? E minha vida? Será que eu também não vou receber a minha vitória? E o diabo vai trabalhando e vai falando que você não vai receber a sua bênção. O fato é que ele falou para Lázaro, eu imagino que ele deve ter falado para Lázaro e falado o seguinte, não adianta você clamar. E aí, irmãos, ele ficou 2 dias, Jesus, lá em Jerusalém, e não veio. E Lázaro, então, morre. Lázaro morre. Marta e Maria decepcionada, porque Jesus não apareceu. Imagine, sepultamento do seu amigo, cadê o seu amigo? O sepultamento de um amigo, alguém morre e o amigo mais próximo não está ali presente no sepultamento. As pessoas começam a observar, cadê Jesus? Não comia lá todo dia,
não estava lá toda hora, não estava ali todo momento. Cadê Jesus? E Lázaro, então, naquele momento, morto, Marta e Maria participando ali daquele ato fúnebre, e Lázaro, então, é sepultado. Aí a Bíblia diz, aqui no versículo de número 11, que o Senhor Jesus olhou para os discípulos e falou assim, ó, assim falou, e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. O nosso amigo dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Aí os discípulos incrédulos falaram assim, bom, se ele está dormindo, deixa lá, Senhor, porque agorinha já queria nos apedrejar, e nós não podemos voltar. Os discípulos estavam muito preocupados, porque tinha acontecido um episódio um pouco antes, onde os fariseus, as pessoas que perseguiam a Jesus, queriam apedrejá-lo. Então os discípulos falou aqui, ó, logo no versículo de número 12, os seus discípulos falou, se dorme estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, eles porém cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus claramente lhe disse, Lázaro está morto. Lázaro está morto. E nós vamos então voltar. E nós vamos então ressuscitar. Porque olha só, no versículo 8 fala aqui o discípulo, ó, Rabi é mestre, Rabi, até agora, agorinha os discípulos, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá, os judeus agorinha queriam te apedrejar, e tu tornas para lá. E aí, queridos, o Senhor volta para Betânia, porque ninguém espera pelo Senhor em vão. Ninguém espera pelo Senhor em vão. Aprenda isso. Você pode estar esperando há 1 ano, há 2, há 3, há 4, há 5 anos. Você não está esperando no Senhor em vão. Se o Senhor te prometeu algo, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Então você tem que acreditar, como falamos ontem, né? Abraão, se você acompanhou ontem, o Facebook disponibiliza e deixa no ar a gravação que é transmitida ao vivo. Então, se você pôde assistir a mensagem de ontem, você pode ver que Abraão confiou tanto em Deus que o filho Isaque não foi sacrificado. Deus providenciou o cordeiro. Então ninguém espera pelo Senhor em vão. Então você pode estar esperando pelo Senhor 5 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você não está esperando pelo Senhor em vão. Lázaro não esperou pelo Senhor em vão. O milagre foi muito maior. Ele lá mesmo de onde ele estava, ele poderia ter falado o seguinte, Lázaro, ser curado, ele é todo poderoso, e Lázaro seria curado na hora. Mas o Senhor então retorna para Betânia, e diz a Bíblia, que quando ele chegou, que Marta viu Jesus, e Marta saiu ao encontro, ouvindo pois Marta, Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa, deveria estar com raiva, deveria estar chateada. E disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas das vezes nós falamos assim, se o Senhor me abençoasse hoje, me abençoasse nesse momento, isso não tinha acontecido, como se o Senhor não tivesse a par e com conhecimento de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Como se o Senhor tivesse nos abandonado. O Senhor me abandonou. Não, Ele não te abandonou. Ele sabe o que está fazendo. E ela falou assim, meu irmão não tinha morrido. E o Senhor vem aqui, e ela falou, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar, Marta. Fica tranquila. E ela falou assim, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí é onde entra o texto que nós lemos. Ela falou, tudo bem, ele vai ressuscitar mesmo naquele grande dia. A trombeta vai soar, os mortos vão ser ressuscitados. Mas o Senhor queria falar na hora ali, no presente momento, ele iria sair da sepultura. E ele falou no texto que lemos, Marta, você não está entendendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida.
E o Senhor disse assim, ó, Maria falou o seguinte: partiu em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Marta chamou Maria. E quando Maria chegou, Maria chorando, Maria apressadamente se levantou, foi até Jesus. E aí Jesus falou assim: onde é que ele está? Vamos tirar essa pedra. E aí Marta falou assim: olha, já está cheirando mal, porque Lázaro já está sepultado há 4 dias, ou seja, ele já está em estado de decomposição. Há 4 dias que ele está sepultado, já está cheirando mal. E o Senhor falou assim, ó, tirai a pedra. E o Senhor diz no versículo 40, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? E aí o Senhor no versículo 43 falou assim, e tendo dito isso, chamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Olha que milagre. 4 dias. E o interessante, ele não falou assim, vem para fora, porque senão todos que estavam mortos ali sairiam pelo poder da palavra de Deus. Mas ele usou o nome, Lázaro, vem para fora. Ou seja, 4 dias, sepultado, em um estado de decomposição, o Senhor olha para o túmulo e fala, Lázaro, vem para fora, mostrando para todo mundo que ninguém espera pelo Senhor em vão. Você não está esperando pelo Senhor em vão, entenda isso. Essa luta, esse problema, essa dificuldade, mas, pastor Heber, eu estou tão desesperado pelo meu problema. Você não entende como é que está a minha crise aqui dentro da minha casa, com meu marido, meu filho. Você não entende quanto tempo eu estou desempregado, passando uma crise financeira. Talvez você está me assistindo, não tem nem o que comer dentro de casa, problemas financeiros terríveis. Mas eu te digo nessa madrugada, no início aqui dessa madrugada, você não está esperando pelo Senhor em vão. Deus conhece o seu problema, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua história. Na hora certa Ele vai agir. Há um hino, que eu não vou falar aqui o nome do grupo que canta, ou deixou de cantar, não sei. Enfim, e ele dizia assim no hino, ó, que Jesus tarda, mas não falha. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Ele nem tarda e nem falha. Ele chega na hora certa. Ele chega no momento certo. Na hora certa, Jesus chega. E quando ele chega, meu irmão, o diabo que sai da frente, porque ele vai abençoar mesmo. E quando ele fala assim, ó, Lázaro, vem para fora, ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Olha só como que o milagre foi muito maior. Quando ele estava enfermo, e os emissários foram chamar Jesus, e ele tivesse dito de lá mesmo, Lázaro, ser curado era na hora. Mas ele falou aqui, ó, lembra do texto que lemos? Ele falou aqui, ó, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ou seja, há um propósito na sua luta. Há um propósito no seu problema. Há um propósito na sua crise financeira. Há um propósito na sua crise conjugal. Há um propósito na sua crise espiritual. Há um grande propósito. O nome do Senhor há de ser glorificado. As pessoas vão ver e vão acreditar e vão entender que tudo isso foi para um aprendizado, foi para um crescimento. Algum propósito Deus tem. E a Bíblia diz, irmãos, quando o Senhor fala para Maria, teu irmão há de ressuscitar, não tinha que ter falado nada. O Senhor falou, vai acontecer, vai acontecer. 4 dias, morto, e Lázaro ressuscitou. O Anderson Freire, ele escreveu uma música muito conhecida, e quem interpreta essa música é a cantora Aline Barros, né? Ressuscita-me. E ela fala sobre essa história. E muitas das vezes, e naquele hino ela fala assim que muitos sonhos talvez tenham se perdido.
Quem sabe o teu sonho se perdeu. Você está aí pensando, eu não tenho mais perspectiva de crescimento, não tenho mais perspectiva de vida. Há quanto tempo eu estou só? Há quanto tempo eu estou passando por esse problema? E os sonhos vão sendo enterrados. Você não tem mais projetos. Não pensa mais em mudar de vida. E o diabo dizendo a você que não tem mais solução. Não tem mais jeito. Isso é uma mentira. Lázaro ressuscitou. Seus projetos vão ressuscitar. Sua vida vai ser mudada. E o nome do Senhor há de ser glorificado. Esta é a reflexão dessa noite. Eu agradeço a todos que estão aí ao vivo, online. Forte abraço. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. E esta palavra é para te dizer: tudo é para um propósito. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Tudo tem um propósito. Propósito na vida de Lázaro. Todos viram o grande milagre, todos viram a grande bênção, todos viram o poder do Senhor sendo manifestado. Um forte abraço, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, e eu vou estar orando por você. O nome do Senhor é de ser exaltado, o nome do Senhor é de ser glorificado. Que Deus possa te abençoar. Tenha uma noite tranquila. Essa luta é para a glória de Deus. Esse problema é para a glória de Deus. Essa falta de dinheiro é para a glória de Deus. Há um propósito. Há um projeto de Deus em tudo isso. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Se o Senhor permitir, amanhã estarei de novo, meia-noite, trazendo uma pequena reflexão para a sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, encerro aqui a transmissão ao vivo no Facebook. Deus abençoe, um forte abraço em nome de Jesus. Amém.